Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade sobre a pergunta: quem é Deus? É uma pergunta muito relevante, muito expressiva, que muitos têm feito ao longo dos anos. E para você que está nos acompanhando aqui no canal, acompanhou os primeiros vídeos, vai entender sobre tudo o que nós vamos falar aqui hoje. E antes da gente continuar falando sobre o assunto, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, se inscreva, é rápido, é fácil e é de graça. Não se esqueça também de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Fazendo assim, todas as vezes que formos ao vivo ou tivermos um vídeo novo no canal, você será o primeiro a ser notificado. No princípio, não havia nada. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto que fala sobre a existência de Deus. Quem é Deus? Falar sobre a existência de Deus ao ponto de vista, a ótica humana, é limitado. Porém, nós temos e seguimos o padrão das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos faz aproximar de Deus. E por falar em aproximar, você sabe muito bem nos vídeos anteriores que uma das formas de Deus se comunicar com o homem ou de nós conhecermos a Deus é quando Deus se revela ao homem. A existência de Deus é algo que a nossa mente humana, pequena e limitada, não consegue compreender. Mas à luz das Sagradas Escrituras, como a própria Sagrada Escritura é luz, o salmista disse no Salmo 119, à luz da palavra de Deus, nós temos então uma compreensão do que é Deus, do que vem a ser a Deus. Existem aqueles que se dão ao estudo comparativo das religiões e nesses estudos eles são unânimes em testemunhar que a crença na existência de Deus é de natureza praticamente universal. Essa crença acha-se arraigada entre as nações e tribos menos civilizadas da Terra. Contudo, isso não quer dizer que não existia ou que não exista aqui e ali indivíduos que negam completamente a existência de Deus, como nos revela, como nos mostra a Escritura. Um ser supremo, Deus, um ser pessoal, Deus, existe por si mesmo, consciente e de infinita perfeição, que faz todas as coisas de acordo com um plano pré-determinado. Outros creem na existência de Deus, porém, não como a Bíblia ensina, não como a Bíblia mostra. Nós vamos encontrar várias formas de negação da existência de Deus. Dentre as mais conhecidas formas de negação da existência de Deus, destaca-se as seguintes. A primeira é o ateísmo. Os ateus estão divididos em duas classes: o ateu prático e o ateu teórico. Os primeiros são sensivelmente gente sem Deus, que na vida prática não reconhece a Deus e vivem como se Deus não existisse. O salmista no Salmo 10, verso 4, vai dizer isso. Os outros são geralmente de uma classe mais intelectual e baseiam sua negação de Deus no desenvolvimento de um raciocínio. Tratam de provar por meios que eles consideram argumentos razoáveis e conclusivos que de fato não há Deus, não existe Deus. O ateísmo visa suprimir a pessoa de Deus do coração e da mente do homem. O ateu mente à sua própria razão,
a sua própria consciência. A segunda classe de pessoas que negam a existência de Deus são os agnósticos. O agnosticismo, a palavra agnosticismo, vem do grego e significa o não saber. O defensor do agnosticismo crê que nem a criação, nem os conhecidos fatos testemunhando a existência de Deus podem fazê-lo conhecido. Todo adepto dessa teoria alega crer unicamente no que pode ver e apalpar. Assim, todas as demais coisas, incluindo a fé em Deus, são relativas. Isso é, o homem não pode saber qualquer coisa sobre Deus, haja visto que as citadas provas de sua existência estão fora do domínio das coisas materiais. A terceira classe das pessoas que duvidam, que negam a existência de Deus, é o deísmo. O deísmo admite que Deus existe. Ele até admite que Deus existe. Contudo, rejeita por completo a sua revelação à humanidade. O deísta, ele não crê que Deus se revelou a nós. Para o deísmo, Deus não possui atributos morais nem intelectuais, sendo até duvidosos que ele tenha influído na criação do universo. Em outras palavras, deísmo é a religião natural baseada no raciocínio puramente humano. A quarta classe de pessoas que nega a existência de Deus é o materialismo. O materialismo declara que a única realidade é a matéria, por isso o nome materialismo, e que o homem é um animal apenas, por isso não é responsável por suas atitudes e nem os seus atos. Ele ensina que os diferentes comportamentos físicos e psíquicos humanos são simplesmente movimentos da matéria. Por conseguinte, o homem não tem nem a quem prestar conta de seus atos. Como está patente, esta é uma outra forma ardilosa de negação da existência de Deus. Pois se o homem obra da criação divina, não é aquilo que a Bíblia diz ser, todos os perenes valores expressos nas Sagradas Escrituras, inclusive a existência de Deus, são puramente nulidade. A quinta classe que nega a existência de Deus é o panteísmo. O panteísmo ensina que no universo Deus é tudo e tudo é Deus. Deus não é só parte do universo, mas é o próprio universo. O hinduísmo é adepto desse falso ensino. O erro filosófico e religioso do panteísmo é confundir o Criador com a criação. Agora eu quero falar para você das provas bíblicas da existência de Deus. É onde está fundamentada a nossa crença, a nossa fé na palavra de Deus. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Na primeira página da Bíblia encontramos a inequívoca declaração de Gênesis, quando nós vemos Gênesis no capítulo 1, verso 1 dizer: no princípio Deus. No hebraico diz Bereshit bara Elohim. Em um princípio Deus. Ainda que a teologia tenha a existência de Deus como fato fundamental e plenamente razoável e independente da fé, não se propõe a demonstrá-la por meio de argumentos lógicos. Não é da vontade, não é do desejo da teologia ficar provando Deus por aí com fatos e argumentos lógicos. A Bíblia não é nenhum diário de Deus. A Bíblia não é nenhum livro que foi escrito para tentar provar a Deus. Há nela, sim, o suficiente à mente finita do homem limitado. Tudo que prova, tudo que demonstra para a mente do homem finita e limitada, existe, contém
nas Sagradas Escrituras. A pessoa que, para provar a existência de Deus, vai além do que a Bíblia diz, do que a criação testifica, do que o Espírito Santo e a Bíblia revelam, pode levar o inquiridor a resultados inúteis e desnecessários. É o que nós vemos muito por aí. Inúteis se o investigador não crer. Ele busca a Deus apenas por conta da sua curiosidade, especulação e até falsa pretensão. Desnecessários porque se tenta forçar uma pessoa que não tem fé a ter fé, a crer em Deus apenas por meio de argumentos palpáveis e lógicos. Ora, esse tipo de fé é apenas de conveniência, não honra a Deus em aspecto algum, uma vez que não vem por ele. É fé humana que não alcança a revelação divina. E por falar em revelação divina, a Bíblia fala que a fé, ela vem da revelação bíblica e da palavra de Deus. O cristão temente a Deus por fé à verdade da sua existência, segundo a sua revelação contida nas Sagradas Escrituras, contida na Bíblia, não se trata de fé cega, mas de fé que se baseia nas Escrituras. Hebreus capítulo 11, verso 6. A Bíblia não só revela Deus como Criador de todas as coisas, como que nós lemos em Gênesis capítulo 1:1, mas também como o sustentador de todas as coisas. A Bíblia afirma que Deus fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, revelando assim a realização gradual de seu grande e eterno propósito de redenção. Foi para isso que Deus se manifestou, foi para isso e por causa disso que Deus se revela ao homem, para revelar o seu eterno, lembre-se, eterno propósito de redenção. Como Deus então se revela ao homem? Nos vídeos anteriores, no vídeo 1 e 2, nós falamos um pouco sobre ele. E aqui eu quero falar um pouco mais, porque a revelação de Deus, segundo a Bíblia, segundo a sua palavra, é a base da nossa fé em sua existência. Todas as coisas existem por ele, e por ele nada do que foi feito haveria sido feito. Por sua vez, nossa fé é edificada quando de coração aceitamos o conteúdo da Bíblia como inspirada por Deus, a qual enfaticamente mostra que, primeiro, Deus se revela através da sua doutrina, Deus se dá a conhecer àqueles que o buscam, e Deus se manifestou ao mundo na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 e, claro, o texto clássico de João 3, capítulo 16. Temos também evidências racionais. A racionalidade traz-nos evidências da existência de Deus. No decorrer dos tempos, filósofos e pensadores têm buscado na teologia argumentos racionais sobre a existência de Deus. Alguns desses argumentos vêm de filósofos como Platão e Aristóteles, filósofos gregos que vieram mais de 300 anos antes de Cristo. Outros argumentos foram formulados nos tempos modernos pelos estudiosos da filosofia e da religião. Desses argumentos, vamos mencionar aqui os argumentos mais comuns. O primeiro argumento é o argumento ontológico. O argumento ontológico tem sido apresentado sob diversas formas por diferentes pensadores. Em sua mais refinada forma, foi apresentada por Anselmo, um teólogo e filósofo agostinista de origem italiana. Seu argumento é que o homem tem imanente em si a ideia de um ser absolutamente perfeito, por consequente, deve existir um ser absolutamente então perfeito.
Esse argumento admite que existe na mente do próprio homem o conhecimento básico da existência de Deus, posto lá pelo próprio Criador. Temos também o argumento cosmológico. Esse argumento tem sido apresentado de várias formas. Em forma geral, encerra a ideia de que tudo o que existe no mundo deve ter uma causa primária ou uma razão de ser. Immanuel Kant, já falamos sobre ele algumas vezes, filósofo alemão, indicou que se tudo aquilo que existe tem uma razão para existir, isso deve ter um ponto de origem em Deus. Sendo assim, deve haver um agente único que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. E agora vamos ao argumento teológico. Esse argumento é praticamente uma extensão do anterior, porque são paralelos, quase que falam a mesma língua. Ele mostra que o mundo, ao ser considerado sob qualquer aspecto, revela inteligência, ordem e propósito, denotando assim a existência de um ser sumamente sábio. Por exemplo, o homem, para viver, consome o ar, do qual retira todo o oxigênio, resultando disso o dióxido de carbono, que será utilizado na produção de oxigênio, que por sua vez será novamente consumido pelo homem. Temos também o argumento moral. Esse, como os outros argumentos, também tem diversas formas de expressão. Kant, novamente, partiu do raciocínio que deduz a existência de um supremo legislador e juiz com absoluto direito de governar e corrigir o homem. Esse filósofo era da opinião de que esse argumento era superior a todos os demais. No seu intuito de provar a existência de Deus, ele recorria a esse argumento. A teologia moderna utiliza esse argumento afirmando que o reconhecimento por parte do homem de um bem supremo e do seu anseio por um moral superior indicam a existência de um Deus que pode converter esse ideal em realidade. E por último, temos o argumento histórico. A exposição principal desse argumento, ou seja, do argumento histórico, é a seguinte: entre todos os povos e tribos da terra, é comum a evidência de que o homem é um ser religioso em potencial. Sendo universal esse fenômeno, isso deve ser parte constituinte, ou seja, oriundo, que provém da própria natureza humana. E se a natureza do homem tem uma tendência à prática religiosa, isso só encontra explicação num ser superior, acima de todos. É aqui que milhões e milhões, por ignorarem o único e verdadeiro Deus, praticam então as religiões mais absurdas, mais diversas e mais estranhas e também deturpadas. É o anseio, está intrínseco na alma do homem, na busca do Criador, que muitas vezes ele próprio ignora, por ter dele se afastado, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versos 20 e 23. E a Bíblia diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes
e de répteis. E por fim, considerando no seu todo esses argumentos racionais, o cristão fiel, verdadeiro e temente a Deus, ele conclui que não necessita de qualquer argumento para provar a existência de Deus. A nossa convicção, a nossa fé cristã é experimental da existência de Deus, e isso não depende de mais nada, pois pela fé já aceitamos que a Bíblia diz sobre o assunto. Em outras palavras, o salvo tem um fundamento firme e um testemunho maior. O fundamento é o fundamento da fé. O testemunho é o testemunho do Espírito Santo e o da sua palavra. Tá aí para você a nossa explicação, o nosso conteúdo, mais um conteúdo sobre a existência de Deus. Quem é Deus? Faça essa pergunta para você e busque através da racionalidade e da fé em Cristo Jesus e na sua palavra que Deus vai se revelar para você. E não se esqueça de assinar o nosso conteúdo, deixar o seu like, clicar no sininho de notificações, fazendo assim todas as vezes que formos ao ar, ao vivo ou tivermos um vídeo novo no canal, você será o primeiro a ser notificado. Fique com Deus, tchau, shalom, um beijo no seu coração, Sheir Ele Rayon Tov, Nitrae Shavua Rabá.